Fala pessoal, tudo bem? Pastor Hugo passando aqui para falar sobre alguma coisa polêmica. Me perguntaram, eu vi uns vídeos essa semana perguntando sobre o julgamento. É pecado julgar? Jesus disse para não julgar. E eu quero falar sobre isso agora. Mas se você ainda não se inscreveu no meu canal, você pode se inscrever agora e ativar o sininho para que você possa receber notificações. Dá um like aqui agora mesmo para não esquecer depois, porque eu vou ser muito abençoado e você também com esse like, tá bom? Aqui a Bíblia diz o tema da nossa mensagem, onde Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 1, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. E quando qualquer cristão ou não cristão, que muitas vezes é julgado por alguém diz, isso é certo, isso que você fez é certo, ou isso que você fez é errado, ela quer se defender, principalmente de cristãos, principalmente evangélicos, ela usa esse versículo: olha, o seu Deus, o seu Jesus, a sua religião diz para não julgar. Como é que você está julgando? Só que as pessoas usam esse versículo de forma isolada para formar uma doutrina, e uma doutrina bíblica não pode ser usada, não pode usar um versículo isolado para formar uma doutrina. Uma doutrina bíblica não pode ser formada por um versículo isolado como esse. Pastor, afinal, pode julgar ou não pode? É pecado? Onde é que a Bíblia diz? Aqui em João, capítulo 7, versículo 24, o mesmo Jesus diz assim: eu vou te explicar o que é errado e o que é que não é errado em julgar. João 7, 24, Jesus diz: não julgueis segundo a aparência. Segundo a aparência, é errado julgar. Então, se você julga uma pessoa ou uma situação só pela aparência, sem entender ou sem base nenhuma para julgar aquilo, tá errado. Mas como é que pode julgar? Ele diz assim: mas julgai, ou seja, pode julgar, é permitido julgar, mas julgai segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? É a Bíblia Sagrada. Então, a gente pode julgar? Pode, segundo a palavra de Deus. Peraí, a palavra de Deus diz que isso é errado, então posso julgar. É errado. A palavra de Deus diz que isso é certo, então posso julgar. Isso é certo, sem problema nenhum. É errado julgar segundo a aparência. Às vezes, quantas vezes nós vemos pessoas sendo julgadas somente pela aparência, pela cor, pela idade, pelo sexo? Isso é completamente errado. Jesus proíbe isso. Mas, segundo a reta justiça, de acordo com a palavra de Deus, beber é pecado? A palavra de Deus diz que é pecado, então posso julgar. É errado, é pecado. Segundo a palavra de Deus, você pode julgar. E a Bíblia fala várias outras passagens que nos autoriza a julgar. Vou te falar mais. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos, os filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, julgaremos o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar coisas mínimas? Ou seja, se nós vamos julgar o mundo, quanto mais as coisas mínimas nós devemos julgar. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha aí, vamos julgar o mundo, coisas mínimas, os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Ou seja, vários versículos ele está dizendo para julgar. Vamos julgar o mundo, coisas mínimas, os anjos, as coisas pertencentes a essa vida. E ele diz no versículo 5, para vos envergonhar, digo isso, não há, pois, entre vós, sábios, nenhum que possa julgar entre seus irmãos. Paulo estava exortando a igreja de Coríntios, porque lá não tinha um sábio que pudesse julgar os irmãos entre o que era certo e o que era errado. Mais uma vez aqui, depois de João, 1 Coríntios fala sobre a autorização de julgar. Aqui no capítulo 14, versículo 29 de 1 Coríntios também, diz o seguinte: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Ou seja, quando o profeta fala, quando alguém fala uma profecia, uma palavra de Deus, os outros devem julgar se aquilo está na Bíblia ou se aquilo não está na Bíblia. Porque muitas vezes o pastor sobe no altar e tem pastor que fala um monte de coisa fora da palavra de Deus aí. E quem está no auditório tem que julgar. Peraí, isso aí está errado. Isso aí não está na Bíblia, não. Não, isso aí está na Bíblia. Tem que julgar as profecias sim. 1 Tessalonicenses 5,21 diz o seguinte, ó. 1 Tessalonicenses 5,21 diz o seguinte: examinai tudo. Pode examinar tudo, mas retém o que é bom, retém o bem. Como é que eu vou definir o que é bom e o que é ruim se eu não julgar? Peraí, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, já estou julgando. Então, quando você define, qualifica, classifica entre o bom e o ruim, o bom e o mal, você já está julgando já. 1 João também fala mais sobre isso. 1 João 4, capítulo 1, diz assim: amados,
não creiais em todo espírito, porque tem gente que chega com espírito na igreja, nos lugares aí, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, ou seja, para a gente provar, julgar, ver os espíritos. Então Jesus nos autorizou a julgar segundo a reta justiça, a palavra de Deus. Nós vamos julgar o mundo, coisas mínimas, os anjos, profecias, profetas, espíritos. O tempo todo Jesus nos autoriza a julgar. Então, pastor, por que Jesus falou aquilo que não julgueis para que não sejais julgados? Vou te explicar agora. Esse julgamento que ele fala aqui tem duas características. O julgamento proibido por Jesus, fora aquele de João 7,24, que ele diz não julgar pela aparência, aqui tem duas características da não autorização para julgar. Qual a primeira característica? É a característica de julgar os outros e não julgar a si mesmo. Olha o que ele fala aqui, ó. Versículo 3, Mateus 7,3, diz assim: e por que reparas tu no argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, a pessoa, que julgamento é esse? É o julgamento hipócrita. Ela vê o erro dos outros, mas ela não vê o próprio erro dela. Mas todo mundo não erra? Todo mundo peca? Sim, todo mundo peca. Só que os santos, que a Bíblia fala, são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, nós que somos santos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nascidos de novo, nós podemos julgar. O que não pode julgar é você julgar os outros e não julgar a si mesmo. Você tem que julgar a si mesmo, tá? Então, não adianta eu dizer, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano... Mas, não, eu não me julgo. Eu não analiso as minhas atitudes, eu não analiso os meus pensamentos, as minhas palavras. Eu preciso me julgar, você precisa se julgar. Então, o errado, primeira característica do julgamento hipócrita, do julgamento condenado por Jesus, é o julgamento hipócrita. Julga os outros, mas não olha a si mesmo. Olha o cisco que está no olho do outro, mas não olha a trave que está no olho dele. Esse é errado. Segunda característica do julgamento condenado por Jesus, é o julgamento com medida diferente. Ele diz assim, ó, versículo 2, ele diz assim, ó, com o juízo com que julgados, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós outros. Ou seja, ele está dizendo assim, você não pode medir o outro diferente do que você mede você. Você vai medir o outro, tudo bem, vai julgar o outro? Beleza, pode julgar, mas só que você vai ter que você vai ser medido do mesmo jeito. Então, você tem que fazer uma autoanálise. Eu não posso... Qual é o julgamento condenado por Jesus? É aquele que você julga o outro, mas não julga a si mesmo. Você quer consertar o outro, mas você não se conserta. Você quer ajeitar o outro, mas você está todo errado. Esse é errado. E aí Jesus diz assim, versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Ele já está autorizando a julgar. O que é que eu tenho que fazer para julgar? Tirar a trave que está no meu olho. A partir do momento que eu tirei a trave que está no meu olho, eu posso ajudar o meu irmão a tirar o argueiro que está no olho dele. Posso ligar para ele, irmão, tem um cisco no teu olho, tem um problemazinho na tua vida. Mas você não pode julgar. Posso sim, porque eu já tirei a trave que está no meu olho. Jesus disse isso. Se eu tirar a trave, se eu tiro o problema que está na minha vida, o pecado que está na minha vida, eu posso ajudar o meu irmão a tirar a trave, o cisco que está no olho dele sem problema nenhum. Eu posso fazer isso. Você tem autorização para julgar. Não pode julgar. Julgamento hipócrita, de você querer julgar o outro e não julgar a si mesmo, você olhar para o outro e não olhar para si mesmo, nem um julgamento com medida diferente. Você ser pesado com um, mas não ser pesado com você mesmo. Mas a partir do momento que você é lavado, remido pelo sangue de Jesus, você é um santo, limpo, você pode julgar as coisas certas e as coisas erradas. Se você vê alguma coisa errada, você pode sim julgar. Olha, isso está errado de acordo com a palavra de Deus. Com mansidão, com temperança, com paciência, com humildade, com simplicidade, você pode fazer isso sem problema nenhum. Por isso que João falou, João 7,24, não julguei segundo a aparência, mas julgai. Como? Segundo a reta justiça. E Paulo exortou a igreja de Coríntios pesado, por não ter uma pessoa para julgar lá. Imagina uma igreja que não tem uma pessoa para julgar. Tem que ter, entre o certo e o errado, espíritos, profecias, profetas, anjos, mundo, as coisas mínimas, as coisas maiores, as coisas certas e as coisas erradas. Pode julgar, só não pode julgar segundo a aparência, você pode julgar segundo a reta justiça, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui e manda esse vídeo para aquela pessoa que um dia você exortou, que um dia você chamou a atenção dela e ela disse assim, olha, não pode julgar, a tua religião, o teu Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Manda esse vídeo para ela, que eu tenho certeza que isso vai falar ao coração dela. Beijo, Deus te abençoe.